Blockchain e seu impacto na sociedade. E o grupo é composto pelo Gabriel Donadel e por mim, José Augusto. Nosso trabalho ele é dividido em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou abordar mais sobre o conceito de blockchain, para a gente entender mais o que é isso. A gente pode iniciar falando sobre o surgimento histórico da tecnologia, né? Como surgiu esse conceito. A definição original de blockchain ela foi criada lá em 2008 com a publicação de um artigo chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que foi publicado pelo criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Esse pseudônimo ele ainda é algo que está em aberto na história, porque a gente não sabe, não existe uma comprovação sobre a identidade do Satoshi Nakamoto, a gente não sabe então se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa, existem diversas especulações. Mas o fato importante aqui é que nesse artigo ele já trazia esse conceito da blockchain, certo? Já era a base para as criptomoedas, no caso para o Bitcoin, né? A partir desse momento, vários outros setores vão utilizar desse conceito, mas com modificações. Então, assim, há uma necessidade de que haja uma alteração nesse conceito inicial para que se atenda de novas demandas do mercado. Mas anteriormente, o Bitcoin, no caso, a blockchain, já possibilitou o surgimento de diversas moedas. Ela foi precursor, o conceito foi precursor, óbvio, a tecnologia, mas a criptomoeda, mas ela meio que incentivou o surgimento de novas moedas. E a gente também, hoje, atualmente, já tem esse conceito de blockchain sendo aplicado em diversos segmentos. A gente já tem na área da saúde, a gente já tem na área de informática, ali no banco de dados distribuídos, por exemplo. Então, a gente vai mostrar um pouquinho, alguns exemplos para vocês mais na frente na apresentação. A gente pode então pensar o que é o conceito de blockchain, o que é uma blockchain. E o professor De Luca, professor de estrutura de dados, vai saber dizer para a gente comprovar isso. O blockchain ele é uma lista encadeada de registros. Ele é uma lista encadeada, lá da estrutura de dados que a gente já viu. Nesse caso, no caso das criptomoedas, principalmente, ele é capaz de manter dados de transações históricos passados de forma consistente e segura, né? A gente continuando falando sobre o Bitcoin específico, que a gente precisa usar um exemplo para mostrar, a gente pode imaginar esses blocos interligados e aí cada bloco no Bitcoin ele tem o tamanho de 1 megabyte. Esse 1 megabyte ele é suficiente para armazenar até 400 transações. E aí dentro desse conteúdo do bloco existem diversas outras informações estabelecidas pelo pela necessidade do setor. No caso do Bitcoin, com exceção do bloco Gênesis, todos os outros blocos eles vão ter um hash de referência ao bloco anterior. Então, por isso que isso se torna uma lista encadeada. Além do mais, existem outras informações referentes a pessoa, né, o minerador responsável por calcular o hash do bloco, a data a qual o bloco foi minerado, enfim, outras informações pertinentes ao bloco. A gente pode apresentar para vocês aqui um exemplo de um bloco, nesse caso o Gênesis, e esse é o conteúdo desse bloco. A gente pode também traduzir isso para algo mais legível como essa imagem, e a gente ali consegue ver diversas informações, como timestamp, que é a data, como previous block ali, que é a informação do bloco anterior. Nesse caso, lembrando, é o Gênesis, e claro, aqui falando só sobre Bitcoin, né? A gente pode ter um bloco que tem um conteúdo totalmente diferente dependendo do setor que ele vai ser aplicado. A gente pode também, então a gente tem ali também a sequência, enfim, diversas informações pertinentes a um bloco, né, em si. Qual o propósito da blockchain, né? Aos olhos do Satoshi Nakamoto, que é o criador da blockchain, que é o criador do Bitcoin, perdão, a blockchain ela tinha o intuito de armazenar o histórico de transações, de forma que isso fosse imutável, robusto e altamente confiável. Então, a gente trazendo para um exemplo mais próximo da gente, é como se fosse um livro caixa, aqueles livros de registros que a gente tem, que você anota lá a situação financeira da sua empresa, enfim, e ali você tem tipo os gastos, e essa era a ideia. Então, a inspiração, a gente pode traduzir para algo mais palpável como isso.
Mas além desse conceito, desse objetivo, o Bitcoin, a blockchain também resolvia outros problemas, outras questões, como o gasto duplo de moedas digitais descentralizadas, que era um problema que tinha, e também a possibilidade de uma gestão sem ter uma unidade central verificadora, né? Sem ter alguém que verificasse, ter alguém responsável por fazer isso. Esses assuntos eles já eram também abordados lá no artigo. Então, agora que a gente já tem uma visão e um entendimento básico de o que é a blockchain, a gente vai trabalhar a questão dos impactos dela na sociedade. Se a gente for pensar, a blockchain ela é uma tecnologia relativamente recente, tendo pouco mais de 10 anos, né? Como originalmente ela surgiu nesse âmbito financeiro, para solucionar os problemas do Bitcoin, a gente pode ver, por exemplo, nesse gráfico que grande parte das aplicações ainda estão voltadas para esse mercado. A gente tem diversas criptomoedas que utilizam a blockchain como tecnologia verificadora de suas transações, mas além disso a gente consegue ver que houve uma ruptura da barreira em relação aos serviços financeiros. Hoje em dia a gente tem usos de blockchain em outros setores, né, como apresentado aqui nesse gráfico. A gente tem tanto no uso governamental, em bens públicos, na questão de seguros de casas de pessoas, na parte do setor da saúde. E a tendência é que isso comece a se espalhar para os mais diversos setores. Uma das aplicações que mais tem ganhado visibilidade na mídia hoje em dia e que utiliza a blockchain é a questão dos NFTs. O Fantástico, inclusive, fez uma matéria recentemente, então é possível que muitos de vocês tenham ouvido falar. NFTs são tokens não fungíveis. Eles são como a representação digital da propriedade de algo. Então, por exemplo, recentemente foi vendida uma obra chamada Os Primeiros 5.000 Dias, uma obra, que é essa obra que está representada no lado direito da tela. Ela contém outras diversas obras, mas ela foi vendida, a propriedade digital dela foi vendida por 69 milhões de dólares. Então, é alguma coisa que tem ganhado muito espaço de mercado nos dias de hoje. Ela é uma tecnologia que esse conceito surgiu lá em 2015 com alguns primeiros projetos. Em 2017 a gente teve um boom com os CryptoKitties, que era uma coleção de gatinhos digitais, onde as pessoas conseguiam comprar e vender a propriedade. E isso é uma das aplicações que se especula que vai mudar a maneira com que a gente guarda informações, no sentido de que a gente pode ter, por exemplo, uma coleção dos imóveis do estado de Santa Catarina, onde cada imóvel é um desses non-fungible tokens e, por exemplo, quando você vende a sua casa, em vez de você ter uma escritura, você tem lá a propriedade de um token desse. E quando você vende a sua casa, você passa essa propriedade para a próxima pessoa. Dessa maneira, todos esses tipos de registros ficam guardados na blockchain e tu consegue ver quem foi o dono, o proprietário de cada um desses tokens, durante quanto tempo, por quanto eles foram vendidos, para quem eles foram transferidos. Então, isso é uma área que tem ganho muita atração nos últimos tempos. Inclusive, se a gente for ver aqui nesse gráfico, a capitalização e o total de volume negociado nesse mercado tem crescido muito. Se a gente for ver, nos últimos 3 meses, o valor de mercado saiu da casa dos 3 bilhões de dólares e hoje ultrapassa os 20 bilhões de dólares. Tem ganhado muito tração e está muito presente na mídia. Então, inclusive, deixo a recomendação para quem quiser. Isso é abordado em mais detalhes no nosso artigo, mas porém, vão atrás desses NFTs. Muito possível que seja o futuro e é uma das aplicações da blockchain que mais tem sido usada. Além disso, a gente tem outras aplicações, como por exemplo, aqui a gente lista 3 empresas, né, que são talvez as de destaque que utilizam blockchain. A gente tem a Medical Chain, que é a primeira empresa de saúde que utilizou o blockchain para facilitar o armazenamento e a utilização dos registros médicos eletrônicos. E o principal objetivo deles é proporcionar uma experiência completa de telemedicina. É uma empresa composta por doutores do Reino Unido e a ideia deles é realmente que tu consiga guardar, através da tecnologia da blockchain, todo o registro de histórico de um paciente. Existem também projetos de outros governos que estão estudando a questão de, por exemplo, em vez de tu ter um CPF, um RG, uma coisa assim, ter esse tipo de registro
em vez de tu ter os cartórios, tu ter esse tipo de registro guardado numa blockchain, por exemplo, a blockchain dos cidadãos do Brasil. Outra empresa que a gente pode listar aqui é a De Beers, que é uma mineradora de diamantes, né? Ela, na verdade, é quem oferta cerca de 30% dos diamantes mundiais, né? E a empresa também, ela planeja usar essa estratégia de blockchain e do livro caixa para conseguir rastrear o caminho dessas pedras que ela minera, né? Então eles conseguem saber exatamente onde que ela esteve, em qual prazo, para onde ela foi. E essa questão da transparência da blockchain é o que vai ajudar eles a verificarem a autenticidade dos diamantes. Então qualquer um que compre um diamante deles, a ideia é que ele consiga ver da onde que surgiu, por que mãos ele passou, né? E essa é a ideia. E além disso, claro, a gente tem gigante da tecnologia, a IBM, que tem os seus produtos relacionados à blockchain, né? E ela também é uma das advogadas nesse setor, eles fazem constantemente workshops relacionados à blockchain, eles têm uma tecnologia integrada com o Watson, eles têm uma parceria também com a Red Hat em relação à blockchain, e eles têm uma gama de produtos, uma gama de suporte, inclusive tem um free tier, caso alguém acesse lá o site da IBM, para você conseguir brincar, eles têm umas tutoriais e também ensinam bastante nesse lado da tecnologia. Sumarizando então, vamos falar dos pontos positivos. São vários, na verdade, as vantagens relacionadas ao uso da blockchain, mas destacam-se algumas. A gente tem, por exemplo, quando a gente usa a blockchain no lado financeiro, a gente tem a redução dos custos, porque pelo fato de a gente não ter uma entidade reguladora, a gente tem uma pessoa a menos, né? A gente não tem um man in the middle que é quem controla as transações. Então isso acaba fazendo com que as taxas para se enviar dinheiro ficam mais fáceis, né? A gente não tem que pagar, por exemplo, a taxa da Visa, a taxa do Mastercard, ou o próprio dinheiro que o Banco Central tem que recolher para garantir toda a infraestrutura necessária, né? Além disso, outro ponto positivo em relação à blockchain é a questão da segurança, quando a gente leva em consideração o fato de que cada bloco contém o hash do bloco anterior, fazendo assim um vínculo permanente entre os blocos. Não há como a gente alterar um bloco anterior sem alterar toda a cadeia restante. Então, esse ponto da segurança é o que mais tem atraído para a indústria em geral. Mas é claro que nem tudo são maravilhas, né? A gente tem alguns outros impactos com esse tipo de tecnologia. Por exemplo, essa questão que eu falei da segurança também se torna um problema. Por exemplo, na questão da irreversibilidade. Toda transação, a partir do momento que ela é feita, seja essa transação contendo dinheiro ou uma informação, a gente não tem como alterar o que está escrito, porque aquilo foi escrito na história e nos blocos e é irreversível. E então, digamos, por exemplo, levando para o lado da LGPD, se alguém fez uma publicação e ela quer que essa publicação seja sumida, que os seus dados sejam removidos, isso seria impossível na blockchain, levando em consideração o fato de que, uma vez escrita, ela permanecerá escrita. Outro ponto que muitas pessoas são contra é em relação ao armazenamento, né? Como as cadeias de blocos são fortemente vinculadas, com o passar do tempo, novos blocos são sendo adicionados. No Bitcoin, por exemplo, um bloco é adicionado a cada aproximadamente 10 minutos. E como no Bitcoin cada bloco tem 1 mega, e a gente já está no bloco 600 mil e pouco, hoje a blockchain do Bitcoin inteira tem cerca de 333 GB. Isso que é uma tecnologia que tem apenas 10 anos. A gente tem outras criptomoedas que o tamanho da blockchain chega a passar de 1 tera, como é a questão do Ethereum. O Ethereum é adicionado a um bloco a cada mais ou menos 10 segundos. Então isso realmente é um dos pontos negativos. A gente tem alguns outros protocolos que tentam mitigar isso usando, por exemplo, o Mimblewimble, que é uma estratégia para tu reduzir o tamanho dos blocos, mas em termos gerais o armazenamento é uma preocupação, principalmente quando a gente está falando de tecnologias que a gente espera que durem décadas e centenas de anos. No geral, a blockchain tem outras questões, e daí não são necessariamente pontos negativos, mas essa questão da transparência, como por exemplo a gente tem no Bitcoin, que a blockchain é aberta para qualquer um, todos podem ver, ela traz a segurança pelo fato de todo mundo poder verificar e ver que aquela transação existiu mesmo, mas também acaba com a privacidade a partir do momento que tu consegue vincular o endereço da pessoa à pessoa em si, né? Então tu consegue ver todas as transações, para quem ela enviou direito, dinheiro, seria como um portal da transparência que a gente tem hoje no governo. Todos esses quesitos são coisas que têm que ser levadas em consideração. Ainda existe muito espaço para discussão nesse mercado, é um mercado muito novo ainda, e espero que hoje a gente tenha conseguido
tirar algumas das dúvidas e explicado um pouquinho melhor para vocês. Abro agora para perguntas, caso alguém tenha alguma coisa a comentar, mas novamente, obrigado.